Oi, nós estamos começando mais um episódio desse podcast chamado Prescrição Original, que é o podcast do CBMF. Eu sou Camila Moretti, médica, host, juntamente com a Tatiana, e nós vamos conversar com vocês com duas pessoas muito especiais, que é o Lucas Medeiros e o Arthur Danila. Então, vou começar aqui falando desse currículo aqui que já enche o nosso coração aqui de gratidão e experiência. O Arthur Danila, ele é médico formado com residência em psiquiatria pela Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP, formação, né, em medicina do estilo de vida pela Harvard, certificação de medicina do estilo de vida pelo Board, né, pelo EBLM e também pelo CBMEV, coordenador do PROMEV, Programa de Mudança de Hábito do Estilo de Vida, Psiquiatria do Hospital das Clínicas, de Faculdade de Medicina da USP, é muita coisa. E vice-presidente do Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida. E aqui também tem o Lucas Medeiros, que é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, PhD em Neurociências e membro certificado em MEV, né, pela EBLM e o CBMEV. Então, sejam bem-vindos ao Prescrição Original. Obrigado, Camila, Tatiana. Prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre relação médico-paciente e conexões, né? É um assunto profundo, né? Que a gente precisa discutir, que a gente precisa melhorar, e a gente precisa ter esse contexto hoje em dia, porque muita coisa mudou. Então, eu vou começar perguntando para o Arthur, como é que você vê hoje a relação médico-paciente? Ótima pergunta. Bom, eu acho que a relação médico-paciente é uma relação necessária. Não existe saúde, não diria nem só médico-paciente, profissional da saúde, paciente, para a gente abranger mais, porque é uma relação que passa aí num momento em que a pessoa procura saúde, né? Historicamente, se a gente for olhar, ela foi sendo construída de uma maneira assimétrica, né? Seja porque as universidades eram muito restritas, o acesso às universidades, né? E a circulação dos estudos, da academia, né? Ficava restrito a um grupo muito pequeno de profissionais da saúde, e a população precisava desses profissionais para ter acesso a isso. Então, isso gerava uma relação assimétrica de encastelamento, muitas vezes, desses profissionais, e seja também por conta da tecnologia, que foi enxertando uma série de barreiras, de obstáculos, de processos, que foi distanciando essa relação do profissional da saúde com o paciente. Eu acho que hoje em dia a gente deve caminhar, está caminhando talvez, para uma horizontalização da relação, na qual o paciente ele passa a ser coautor desse processo de busca de saúde, né? Então, o médico, o profissional da saúde, ele vai estar ali como orientador do processo, com o conhecimento, sim, com acesso, com a orientação, mas o paciente ele precisa estar mais próximo, senão não existe mudança de saúde, né? O que você acha, Lucas? Arthur, você estava falando das faculdades, né, do encastelamento, e eu lembro na faculdade de medicina que eu estudei, e que dou aula hoje em dia, que tem aquelas janelas antigas, aquela coisa, o professor titular, né, uma coisa assim, e eu já ouvia, né, há 20 anos atrás, a ideia da relação médico-paciente, só que era um discurso vazio. Era um discurso que eu via começar a se falar disso, né? Tentar. Eu me lembro que a minha monografia foi sobre isso. Isso me interessava, a coisa da relação humana e da tecnologia. Então, estava começando a se sensibilizar para isso, mas eu via que estava só no discurso. E eu acho que só agora, e a medicina do estilo de vida, ela converge com esse movimento. Eu percebo que essas novas gerações, as gerações que estão chegando, né, elas já trazem isso de uma forma menos encastelada. A relação mais horizontal, que é tão necessária para a medicina do estilo de vida acontecer. Perfeito. Colaborativa e horizontal. E mais vulnerável, né? Porque tanto o profissional de saúde, né, o médico, o nutricionista, né, o profissional de saúde, quanto o paciente, uma relação mais que tem mais vulnerabilidade. E não tinha. Porque tem uma igualdade, né? Quando tem aquela igualdade, você tem que entender esse outro lado também. E o médico tem que aprender isso, né? Ele tem que aprender a estar ali, presente naquele momento. E é muito interessante essa tua fala. É uma fala potente. Eu lembrei né, disso. Tati? Eu lembrei disso.
Verdade, Lucas. Eu preciso dizer o quanto eu estou honrada, né, de estar aqui nesse momento com duas pessoas, né, em primeiro lugar, como vocês dois aqui. E estou aqui passando um filme na minha cabeça, né, porque também eu estou tendo essa experiência na prática de estar no ensino, né, na formação médica e poder ressignificar, né, Sim. esse meu olhar em relação a essa relação com o paciente. E realmente a gente percebe isso, até como os alunos tratam a gente, né, de igual para igual. Muitos colegas se sentem incomodados com isso. Mas, na verdade, nós somos iguais mesmo, né? Eles também têm outras habilidades, talvez, que eu não tenha, né? E eu acho que esse é o primeiro aprendizado, Nossa, né? muito. E eles podem levar isso para a prática. E aí você fala de uma coisa, né, que é a vulnerabilidade, Hum. o quanto que a gente se coloca vulnerável, né, diante do outro, eu como professora diante deles, né, enquanto alunos, e eles vão fazer isso com os pacientes deles. Isso gera conexão, né, porque a gente começa a perceber que ali também tem um ser humano, que temos limitações, não somos curadores, né, nós vamos contribuir com esse cuidado, né. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também, né, sobre isso, né, nessa relação com o paciente e assim, a interface disso com a MEV, que é justamente esse o grande diferencial, essas estratégias e ferramentas que a MEV tem Uhum. para ajudar nessa conexão e, consequentemente, no engajamento da pessoa, né, como o Arthur falou, como um coautor, né, desse processo. É. Aí eu acho que você cantou a bola do que é mais bonito na saúde, né? Que é essa coisa da empatia, do cuidado empático, afetivo, que transforma, né? Ninguém Uhum. muda um comportamento porque o Sim. médico mandou, porque Sim. está no guideline XPTO. Muda porque faz sentido, muda porque tem uma relação de afeto, de troca, de conexão com o profissional e se sente aí participe desse processo, né? E que entende que esse processo de mudança não é porque o médico fica feliz ou não, mas porque essa troca ela vai fazer bem para o paciente. O paciente entende que ele é coautor desse processo, ele aprende com o médico, mas, obviamente, a grande transformação vai acontecer a partir dele, se isso fizer sentido. Então, o médico, ele mais do que só um orientador de mudança, obviamente, ele tem que ser um sensibilizador da motivação pela qual faz sentido o paciente queira mudar. E isso não acontece se não houver conexão. Se o médico for um médico, ou profissional da saúde for um profissional asséptico, simplesmente muito bem orientado e estudado, informado com as mais recentes evidências, isso não fura a película que é necessária ser furada para que o processo de mudança comece a acontecer. E outra, né? Não adianta só furar, tem que acompanhar essa jornada, porque é uma jornada, né? Uhum. Não adianta É. também só falar, eu vou te mostrar o caminho. Este é o Isso. caminho, agora Sim, Vai sozinho. vai sozinho. Não Também dá. a pessoa não consegue, né? É. Então, é realmente esse lugar de cuidador, de coautor e de acompanhador dessa jornada, Eu né? sempre falo, e eu sempre falo com a Fabrícia sempre sobre isso, que um médico do estilo de vida é um facilitador de jornadas. Então, a gente vai olhando, contribuindo, facilitando aquele caminho no que é possível. Com humildade, né? É, Uhum. Humildade que a gente não foi formado para isso, não, né? isso. Que competência importante, né? Humildade. É. E a gente aprende justamente o contrário, né? É. Tradicionalmente nas faculdades, né? Não, eu te falo, pelo menos na minha formação de psiquiatria, as pessoas falavam assim, olha, você tem que fazer cara de paisagem, cara de samambaia, eles falavam assim. Você tem que parecer Não expressar emoções. Nunca entendi o que é ser uma samambaia. Não sei como é que é uma pessoa com Está expressão passando facial de está samambaia. passando na minha cabeça isso que é uma samambaia. E eu falei, não, gente, eu não quero ser... O que eu menos quero é ser samambaia. Eu quero ser Arthur Danila, profissional de saúde, a dispor do paciente, entendendo quem ele é, porque senão não existe. O que é essa samambaia para falar? Qual a conexão que a gente tem? Pode ser bonita essa samambaia, mas ela não transforma a minha saúde, né? Uhum. Então, humildade, você falou Humildade. tudo, Lucas. Essa palavra nunca tinha me vindo à mente, né? E aí a Tati falou, né, quando ela começou a sua fala, você falou do quanto é importante para você, da sua alegria, né, de estar aqui e tal, né, do seu movimento, é um lugar vulnerável. Você fala, a gente já se encontra, Sim. né?
Aí o Arthur falou daquela coisa asséptica, né? Do profissional asséptico e meio que sem humildade, né? Isso não combina com a MEV e nem com esses novos tempos da medicina, na minha opinião. E aí, quando você falou, me veio uma frase, que eu vou fazer uma provocação aqui para a gente pensar, que você sabe que a entrevista motivacional, ela bebeu na fonte do cara chamado Carl Rogers, né? Que é um cara da terapia centrada na pessoa, se eu não me engano. Isso. Né? Bebeu muito na fonte dele. E ele tem uma frase que é muito interessante, né? Que é exatamente essa presença da gente com o paciente, né? Que o paciente precisa de uma coisa, né? De uma pessoa humilde e vulnerável ali com ela. E a frase dele era assim: o paradoxo da mudança, olha isso, o paradoxo da mudança é que só quando eu me aceito exatamente como eu sou é que eu consigo mudar. Lindo. Só quando eu me aceito exatamente como eu sou e eu consigo mudar. E eu acho que se aceitar é estar com alguém que te aceite como você é. Não é? Exatamente. O profissional de saúde está ali, assim... E sabes o que mais eu vejo nos pacientes? O medo de ser julgado, né? Então, quando a gente senta na frente de um profissional de saúde, muitas vezes você tem muito mais medo do que ele vai julgar do teu comportamento, das tuas escolhas, e isso impede o início de um processo de mudança. Quando ele entende que aquele profissional ali está tendo uma escuta empática e que ele está ali junto com você, colaborando para que você realmente fale a verdade e que aquele seja um ambiente seguro, tudo muda. Sim, tudo muda. Eu não sei se porque eu tenho viés como psiquiatra, de as pessoas trazerem temáticas muito íntimas, né? Mas não é raro o paciente falar, olha, eu vou te confessar uma coisa, fala até em tom confessional, como se precisasse, não precisa confessar, pode falar normalmente, somos humanos, estamos aqui para escutar. Mas a pessoa fala em tom confessional, olha, eu vou te falar alguma coisa, pela primeira vez não comentei nem com minha esposa, meu pai, meu irmão, o médico ou o profissional de saúde muitas vezes é o primeiro receptor dessa informação. Sim. Olha que poderoso é isso, mas isso precisa ser visto como um processo que vai ter dupla mão, né? Então, quer dizer, não adianta só a pessoa se sentir vulnerável para compartilhar com você e você, não, vamos trabalhar isso e se encastelar ou se ser ascético ou criar uma barreira, porque isso a pessoa vai entender, qual que vai ser a mensagem que a pessoa vai entender? Não adianta, não tem troca, não adianta eu falar, eu tô dando o meu melhor aqui e eu não tô tendo essa troca. Exato, né? E não tem permeabilidade, eu tô batendo na parede, assim como talvez bateria na parede dos pais, do irmão, da esposa, e por isso não falou para eles. Então, se a gente não se abrir, e isso só consegue ser permeável se você se colocar como vulnerável. Não tem como, ninguém consegue abrir espaço se não se colocar também no jogo, né? Então, eu acho que realmente essa é a chave para o processo de mudança. Eu não sei vocês, mas eu ouvi muito isso durante a minha formação médica. Não se envolva com seus pacientes. Verdade. Não, você tem que manter uma distância emocional. Eu falei, nossa, isso para mim é impossível, porque eu sempre fui uma pessoa muito empática. Então, pela minha história de vida, a minha mãe morreu por erro médico quando eu tinha 6 anos de idade, então sou gêmea, e a gente teve que, muito cedo, ter que lidar com eventos traumáticos. Então, a gente foi ser médica para resgatar essa história pessoal. E por muito tempo, a gente usou a medicina para meio que salvar a mãe. Aí depois a gente entendeu a nossa motivação real, porque era muitas vezes doentia que levou a gente a adoecer, por trabalhar muito, por fazer demais. Então, cada um tem a sua história, né? Então, a minha com a medicina, eu ouvia muito isso. Você não pode se envolver. Eu falei, como? Porque para mim era... Não sei se isso aconteceu na formação de vocês. Para mim era impossível não me envolver. Mas a gente usar ferramentas para que a gente saiba realmente aonde a gente pode ir. E aí eu queria de vocês, como é que o médico hoje, no mundo que a gente vive, consegue ter esse cuidado mais horizontal, né? Preservando a sua saúde mental, né? E contribuindo com a saúde de quem está na sua frente? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro nas mãos, porque com as mídias sociais,
bem ou mal, a gente está muito mais próximo da população. As pessoas podem conhecer realmente a gente pelo que a gente se manifesta. É uma decisão de cada profissional se vai participar desse ambiente ou não, mas é uma oportunidade. E quando você me fala sobre essa questão de a gente aprende a não se conectar ou criar um certo distanciamento, eu acho que a mídia social ela joga a gente para não poder seguir isso, porque ninguém vai querer seguir um profissional que segue Não uma se cartilha, que não se conecta. Então, isso é uma oportunidade de ouro, a gente precisa abraçar isso. Isso não quer dizer que a gente não vá seguir as evidências, que a gente não vá ter um procedimento organizado, cadenciado em processos que tem um corpo científico por trás, mas a gente pode dar o nosso colorido. A gente pode trazer essa prática e olha que legal, o paciente cada vez mais busca essa personalização do tratamento. Então, talvez ela procure você, Camila, porque você tem um conjunto Dessa história. de presença, de apresentação, de aspectos emocionais, afetivos, que a pessoa se conecta mais do que outro profissional que pode ser igualmente bom. E que bom! Temos muitos profissionais. E essa conexão é Né? muito individual, né? E é isso que é bonito, que você pode ter uma opção muito grande, né? De, olha, eu me conecto mais com essa pessoa, então é com essa que eu vou me tratar e o resultado provavelmente vai ser muito mais satisfatório para esse paciente, né? E é isso que eu acho muito bonito da MEV, porque um dos pilares da MEV é relacionamentos, né? Então, quando a gente fala em relacionamento, a gente está falando basicamente de conexão, né? Então, a gente precisa ter um ambiente saudável no trabalho, a gente precisa ter um ambiente saudável em casa e trabalhar para isso. Claro que a gente não vai acreditar num mundo fantástico, né, de Bob, que tudo é cor-de-rosa, mas como colorir esse mundo, né? Como a gente olhar e ter um olhar positivo sobre as coisas e ter ferramentas ali, né? Para a gente promover a mudança na gente e no nosso paciente, né? Que começa pela gente, né? Me lembrei de um dado aqui num livro de entrevista motivacional, não consigo lembrar agora, mas é que 2/3 das pessoas mudam, não necessariamente pela técnica que o profissional utiliza ali, mas pela pessoa que ele é na frente dele. Né? Eu achei muito interessante isso, assim, chama mais atenção da importância da gente, né? Olhar para a gente, se cuidar, se colocar na frente daquela pessoa, né? E viver a MEV com as suas dificuldades, né? Porque não é fácil. Todo mundo fala, Com a o sua tempo é uma das humanidade. nossas maiores limitações, né? Então, as pessoas falam que não praticam atividade física porque não tem tempo, não se alimentam direito porque não tem tempo. E quando você faz, você usa isso na prática, você vê também que você tem essa dificuldade. Então, eu acho que só assim a gente já se aproxima, né? Então, o médico, ele começa a mudança nele e ele vai propor isso para o paciente. Quais são as ferramentas que a gente pode usar hoje para a gente criar conexão? Olha, eu conversando com o Arthur, já conversei com Tati também, né, sobre isso. Eu me lembro que eu comecei a me interessar por estilo de vida, como é que o estilo de vida, né, na minha primeira fase da minha vida, que foi como clínico geral, temperando com medicina do estilo de vida, né, e a segunda fase, e terceira e quarta, que agora não tem mais volta, que é muito dentro da saúde mental, da psiquiatria, né? Eu acabei fazendo uma formação em psiquiatria, porque eu fui me apaixonando muito pela relação, basicamente isso. E eu me lembro que a minha intenção ali, quando eu comecei, era aquela coisa que eu começava a prescrever ali, né? Você sabia que a atividade física diminui o risco cardíaco, coisas desse tipo? Eu vi o paciente desconfortável na cadeira, né? Ali, isso cortando o filme lá para 2010, né? E percebendo aquele desconforto, né? E aí eu fui em 2013, quando a MEV chegou de forma protocolar na minha vida, me inscrevi na época que era o curso da medicina do estilo de vida, começando também lá nos Estados Unidos, lá de Boston, de Harvard, né? E fui lá, um curso de alguns dias na época, ainda muito pequeno, e eu me lembro que eu ficava muito olhando a atividade física, mas como? Aquele tal do como, né? E aí eu perguntei para uma pessoa muito, muito especial para todos nós, né, da MEV, que é a Elizabeth Freitas, perguntei para ela, mas como? Qual é o caminho? Por onde eu vou? Aí ela pegou a mochila dela, assim, me mexeu, e aí tirou o livro da entrevista motivacional. Né?
claro que vieram outros caminhos por ali, né? E aí eu fui testando isso ao longo do tempo em vários cenários, né? Na clínica com 1 hora de atendimento, na clínica com 15 minutos de atendimento, na terapia, que é 1 hora só de conversa, né? Eu vejo que sempre é possível. Então, a ferramenta principal que eu acho para gerar empatia é nos primeiros minutos da conversa. E aí eu vou colocar 2 coisas, eu quero ouvir, né, vocês. 2 coisas nesses primeiros minutos. Empatia. A empatia tem várias definições de empatia. Agora, a empatia, hoje em dia, né, quando eu olho uma pessoa, eu já faço isso há muitos anos, eu olho aquela pessoa e eu imagino ela sendo uma pessoa que eu goste muito. Como é que era a minha avó quando tinha 20 anos de idade, sofrendo com ansiedade, depressão, pressão alta, medo de não sei o quê e tal. Aí eu penso ali na minha avó novinha. Ou eu penso, quando é uma pessoa mais idosa, eu penso na minha filha daqui a alguns anos. Eu me conecto. Eu acho que isso gera uma conexão. Eu já até ouvi falar que tem umas coisas assim lá no universo do budismo, os exercícios desses assim, né, de você... porque, na verdade, é mais ou menos isso, né? É uma troca. É uma troca, né? Então, assim, é esse lugar de eu preciso me conectar com essa pessoa, né? Então, tem essa conexão. E a segunda coisa é a pessoa vai falar, e aí eu acho que é uma técnica, né? Que a pessoa vai falar, a gente não vai interromper, né? Durante 2 minutos, a gente vai refletir exatamente o que aquela pessoa começou ali falando, sem interromper. Então, acho que com esses 2 ingredientes ali, sinceros e autênticos, né? Senão, a coisa não vai, né? Eu acho que aí, a partir daí, a gente já escalou, sei lá, muito, muito, muito dessa beleza da MEV. Então, acho que é a empatia ali e essa primeira reflexão, né? Eu acho que isso molda todo o caminho. Não, muito, né? muito, muito importante. E isso já muda todo um conceito que o paciente tem. Porque ele vai ali achando que... Isso é muito do médico, né? A gente interrompe muito, porque a gente tem 18 sempre... segundos, Você é a média. hipertenso? Você é hipertenso há quanto tempo? Você faz quanto tempo de medicamento? E numa consulta de médico, isso não existe, né? A gente é guiado porque o cuidado é centrado na pessoa. Então, ele é o centro do cuidado. Então, isso já muda aquele foco de atenção, né? Que a Tati falou. Deixamos de ser curador para facilitar o cuidado, né? Para ser facilitador do cuidado mesmo. A Tatiana falou até de interrupções a cada 18 segundos, em média. Um dado bem importante, né? Impressionante isso. Mas é da formação, Arthur. É da formação, é da formação. E aquela coisa da anamnese, né? Como instrumento principal. Interessante que eu sempre falo, meu Deus, a anamnese, a gente está falando de MEV aqui e tal, e começa com a queixa principal, né? Então, já conduzindo, né? É porque a condução, ela dá uma sensação falsa de controle. Quando você faz a pergunta, você tenta dar continência para esse universo de queixas que o paciente poderia ter, para aquilo que talvez você queira ouvir, ou que você esteja predisposto a saber cuidar. Então, quando a gente pergunta, a gente está reforçando o hábito que a gente aprendeu lá na faculdade de ter controle sobre o caso, da gente conduzir. E não ser uma troca. Então, realmente, é um exercício contraintuitivo. E eu gosto muito do que o Lucas fala, né, da gente ter a abertura para escutar livremente a queixa do paciente. E eu, inclusive, como prática na minha consulta, eu exploro contextos variados que às vezes nem têm proximidade com a queixa nos primeiros minutos, para, inclusive, quebrar o gelo, porque existe uma tensão inicial. Ninguém pode dizer que não existe. Eu não sei o que o paciente vai trazer. Então, a gente também tem as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. E o paciente chega e fala, quem é esse médico que eu vou me abrir já? Não falei nunca, nem para minha esposa, vou falar para o médico aqui meu problema, né? Então, a gente precisa quebrar essa barreira, então, falar assuntos variados, entender mais os gostos, a situação da pessoa, como ela vive, como ela se comporta, antes de explorar a queixa. E para explorar a queixa, você falou muito bem, Lucas, da entrevista motivacional. Eu acho que para explorar a queixa, além da entrevista motivacional, a gente pode usar muito da psicologia positiva, que é uma ferramenta muito potente.
cada vez mais a gente precisa alimentar na nossa consulta, porque você falou da Elizabeth Freitas, né? Como que eu faço a mudança do estilo de vida, seja na atividade física, seja na alimentação, mas eu vou um pouco além. Por quê? Por que eu quero fazer essa mudança? E o porquê, a gente só vai saber quando a gente souber quais são os nossos valores, quais são a nossa visão de mundo e qual é o nosso propósito de vida. Porque não faz nenhum sentido. Para que você quer ser saudável? Eu sempre pergunto, por que você quer ter saúde? Sim. Se a pessoa não souber explicar, e boa parte, gente, fiquem tranquilos que boa parte de nós não sabe, inclusive nós mesmos não sabemos. Mas se você não tiver, pelo menos, arranhar um pouquinho a superfície do porquê você quer ter saúde, você não vai caminhar um passo em direção. Ou vai viver auto-boicote. Mas nós vivemos no automático, né? E muitas vezes perguntas que são super importantes a gente não consegue fazer, nem para nós, né? E nem o paciente se questionar. Então, levantar esses questionamentos, eles são muito importantes para a continuidade do cuidado, né? Porque lá no momento eu vou me desestimular, em algum momento eu vou ter uma recaída, não vai ter um médico do estilo de vida para fazer um plano de recaída. Muitas pessoas não têm acesso a essa formação e esse é o nosso objetivo. Quanto mais pessoas estiverem sabendo das ferramentas da medicina do estilo de vida, mais potente a gente vai conseguir chegar com o nosso paciente, né? Então, é esse contexto aí que a gente fica bem atento, né? Exato. E aí, quando vem essas recaídas, né, a importância da gente se reconectar, né, mais uma vez com esse valor, esse propósito. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, Arthur, da psicologia positiva e o quanto que ela pode contribuir para a medicina do estilo de vida. Legal. Bom, a ideia, Tatiana, é que a gente consiga entender forças que o paciente tem, que já são intrínsecas. A gente nasce com um set de competências, de forças, e que muitas vezes não são trabalhadas. Na lógica que a gente muitas vezes caminha, historicamente, na medicina, de tentar restabelecer da doença para, eu não diria saúde, para neutralidade de saúde, um ponto neutro, aquele coisa medíocre, uma saúde medíocre, né? Sair da doença, sair da doença é adquirir uma pensar, saúde medíocre, na melhor das intenções. Que é como a gente na melhor aprende. das hipóteses. Então, se você só olha para o problema, você só aprende que resolver o problema é o jeito certo de viver uma vida saudável. Isso não é uma verdade. Já, se você aprende a olhar para suas forças, para suas competências intrínsecas, e que essas forças podem ser melhoradas, aperfeiçoadas, transformadoras na sua vida, aí você cresce enquanto pessoa, porque você começa a incorporar essas forças para ajudar a resolver os seus problemas, mas não só porque você precisa tirar o problema da frente, mas porque você passa a ser mais capaz de viver com as dimensões variadas de problemas que a gente tem, porque a gente tem ali mais elementos nos fortalecendo no enfrentamento das dificuldades que intrinsecamente todos nós vamos ter na vida. Então, a psicologia positiva, ela vai olhar não no polo negativo da saúde, de tentar resolver o problema, ficar tentando achar, né? Igual o investigador que fica procurando o problema. Não, ela vai entender que tudo bem, existe um problema, ela não vai negar isso, mas a maneira que eu tenho de sair dessa doença e resgatar não só a saúde, mas crescer como pessoa, florescer como ser humano, é olhar para minhas forças, para as minhas virtudes, para os meus valores, entender qual é o meu propósito de vida, e aí me direcionar em direção a isso, né, com mais clareza, porque senão a gente se boicota, a gente acha que a gente está resolvendo um problema e a gente não está nem chegando perto da big picture, do panorama maior, que provavelmente aquele problema ele não vai trazer a satisfação com a vida, ele não vai trazer a felicidade. Muitas vezes a psicologia a positiva é associada ao conceito de felicidade e bem-estar, né, que na realidade a psicologia positiva não vai falar tanto de felicidade, vai falar no conceito de bem-estar. E olha que interessante, as pesquisas mostram que tem 2 tipos de bem-estar. O bem-estar que talvez é o mais trivial, que a gente conhece aí como felicidade, que é aquela satisfação com a vida, aquela coisa de prazer. Tô na praia tomando água de coco. Tá feliz? Tá. Mas você aguenta isso todos os dias pro resto da sua vida? Talvez isso em algum momento vai falhar, né? Essa satisfação. Genial isso. Né? Então, esse é a primeira camada de bem-estar, que talvez as pessoas mais procurem, o prazer a todo custo. É o que né? vem primeiro à cabeça, né? Aquele bem-estar
associado ali à dopamina, aquelas coisas mais, né? Isso. Prazer rápido. Prazer Exato, rápido, mas né? é o que a gente, inclusive, é chamado de bem-estar hedônico, porque tem a ver com a Hedônico, dopamina. isso. Mas existe o bem-estar psicológico, que é uma dimensão muito mais interessante e profunda e menos simplista, vamos dizer assim, que é o bem-estar psicológico. É como você pode encontrar a sensação de tranquilidade, de bem-estar mesmo diante de situações que são adversas para a saúde. Então, por exemplo, quando você fala aqui de aceitar quem nós somos, que é o primeiro passo para a mudança, autocompaixão, aceitabilidade, aceitação de si mesmo é um dos fenômenos que estão relacionados ao bem-estar. Propósito de vida, relacionamentos saudáveis, Emoções né? positivas. Domínio ambiental. Eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo operar em algumas instâncias próximas a mim. Isso me dá uma sensação de potência, mesmo que eu não consiga mudar a política do mundo, a corrupção, tal, que essas coisas tiram o bem-estar da gente. Mas se dentro de casa ou no meu entorno eu consigo... Então, você vai vendo que a dimensão de bem-estar ela pode acontecer de outras maneiras. E Mesmo em situações de vida Adversas. inóspitas, né? Adversas. É. Então, por isso que não pode confundir psicologia positiva com Não, positividade tóxica, que é Não, querer que é positividade o uma tempo pressão todo. muito grande hoje em dia, né? Você é Isso. pressionado a ser produtivo e feliz. Isso. E é uma cobrança que já te leva a outro... Inclusive pelas redes sociais, Sim. né? Que é a comparação ali, né? Você viver feliz o tempo todo, né? Teve um simpósio, né, de psicologia positiva recente, e um dado que eu achei bem interessante foi que existem mais de 7.000 conceitos de felicidade, e que o mais comum era simplesmente ter harmonia com você mesmo. E uma crítica, assim, aos estudos da psicologia positiva é que a gente precisa ter mais estudos, né, em países menos desenvolvidos, para ver qual é o conceito de felicidade para essas pessoas, né? Sim. Tem uma coisa interessante, né? Camila, Tati e Arthur, que nós aqui, a gente passa pelos nossos reveses, as nossas dificuldades na vida. Quem está em casa, eu acho que talvez você não passe por nenhum, estou brincando aqui. Nesses momentos de reveses, eu lembro aqui de um momento dolorido da minha vida, e o que ajuda a gente a sustentar, né? E manter ali algum caminho que faça sentido, quando você falou da psicologia positiva, quando a gente fala de valores, né? Para quem não está familiarizado assim, com essa ideia de valores, que a gente fala de valor, parece, não, eu tenho o valor da honestidade. Tá, ela sim é um valor, né? Mas são coisas assim que você me falou, o Lucas tem uma coisa da criatividade, né? E eu me lembro que nesse momento eu falei, cara, eu posso perder tudo, né? Quer dizer, pode tudo, mas eu não vou abrir mão de uma coisa que vocês que me conhecem vão entender, né? Da poesia. Não é poesia da poesia, mas é dessa coisa menos concreta da vida. Isso é importante para mim. Pode não ser importante para uma outra pessoa, né? Mas aquilo ali... e foi isso que me motivou a fazer alguma mudança ali na minha vida, inclusive profissional, né? Então, assim, eu gosto muito da ideia dos valores. As pessoas não fazem tatuagem por acaso. Claro que tem a tatuagem lá, que é a Débora Seco, eu gosto muito dela, mas fez a tatuagem do ex-namorado, e depois se arrepende, aí tem que trocar, né, e tal. Mas é a tatuagem que tem um sentido de valor, muitas vezes ela tem. Né? Que ela está ali como uma Ela lembrança tá ali, de algo testemunho. importante. Um testemunho, isso aqui é muito importante para mim, né? Materializado. Então, eu poderia escrever poesia, alguma coisa assim, né? Para uma outra pessoa, pode ser o valor da aventura, né? Eu tenho zero, né? Eu não tenho o menor valor de aventura de escalar o Monte Everest, um negócio perigoso assim, né? Mas para uma outra pessoa tem um super valor, né? Então, tá em sintonia com isso, impulsiona a gente para as mudanças, né? Para acordar de manhã, lá dos Blue Zones, né? O plano de vida, né? Que tem lá em Nicoya. Acho que o Ikigai também é uma coisa assim, bastante, né? É o que levanta a gente nos momentos difíceis, né? E também para ir atrás das mudanças, né? Então, na hora da consulta, trazendo aqui para
para consulta, eu fico prestando muita atenção para ver o que move essa pessoa, né? O que move essa pessoa, né? E eu fico ali anotando, né? Tal, né? Tentando conhecer isso cada vez mais. Eu tenho um hábito de anotar frases na consulta, porque depois aquilo dali eu vou tocando esse assunto no decorrer do acompanhamento, porque muito ali você entende muito do que você verbaliza, né? Porque você tem coragem de verbalizar. Muitas vezes você não dá conta ainda nem de verbalizar um problema. Mas eu queria entender aqui para vocês que vocês dois são pessoas que estão na área da psiquiatria, que estudaram, e a psicologia positiva ela é muito palatável para vocês. Mas para o médico que está iniciando a medicina do estilo de vida, né? Que, por exemplo, é um nutrólogo, é um endócrino, é um gastro, é um hepatologista, sempre há essa dúvida, né? De como que eu vou entrar nessa seara, como que eu vou falar e entender mais sobre o comportamento, para quem não tem essa formação inicial. Excelente pergunta. Olha, e um grande desafio, porque para isso é necessário para nós ter menos furor curandes, menos furor de curar, né? Aquela coisa emergencial que a pessoa está vindo, porque todo mundo hoje ainda tem uma lógica de busca ainda não preventiva, né? Muito ainda remediada, né? Uma coisa, estou buscando porque eu já estou deficitário em saúde. Então, segurar o ímpeto de querer curar, né? E para o paciente ressaltar, entender e ressaltar a importância de iniciar processos pequenos, ainda que pequenos, que vão construir saúde, que vão fortalecer, vão usar as forças que existem, né? E vão conseguir construir saúde que vai ajudar a tratar a doença. Então, para o médico, segurar um pouco esse ímpeto, porque a gente não consegue mudar uma pessoa de um dia para o outro. Ninguém. Se alguém diz que consegue salvar a pessoa, curar a pessoa, resolver o problema dela em uma consulta, me conte o segredo que eu quero saber. E assim, acabar com a ideia do milagre, né? Que eu acho que é o nosso maior desafio em rede social. As pessoas falam, médico blogueiro. Não é médico blogueiro, é o médico que usa a rede social para passar a informação correta. E muitas vezes você capta essa imagem do imediatismo, né? Eu vou ali, eu vou uma consulta com o Lucas, eu vou uma consulta com o Arthur. Nossa, eu quero muito, mas ele vai lá e vai me curar uma consulta. A gente tem que ir contra isso. Na verdade, a gente pode usar a mídia social a nosso favor para ter projeção, mas não para falar que a gente resolve, a gente não pode retroalimentar essa urgência, essa descartabilidade das coisas, tudo é para ontem, tudo é a sociedade da velocidade, né? Da descartabilidade mesmo, né? Tudo é para ontem. Não, a gente tem que entender que construção de saúde é um processo. Então, para o médico, minha recomendação seria, olha, se permita entender que isso é um processo e que você pode ir cuidando do paciente, fortalecendo competências que estão ali dentro do paciente, mostrando, revelando isso para ele, se ele não consegue perceber em si mesmo, com metodologia, com orientações protocolares baseadas em evidências científicas, mas que o resultado lá na frente vai ser muito satisfatório. Então, se eu puder sensibilizar os médicos e médicas e profissionais da saúde, seria isso, né? A gente não ficar repercutindo essa lógica emergencialista, né, que as redes sociais pedem de nós, né? Você tem que captar a atenção nos 3 primeiros segundos, né? Tem toda essa coisa. Não, capte para dizer justamente que demora, né? E aqui a gente aprendeu. A gente tem que fazer uma conexão muito rápida no início dessa consulta, né? Eu tenho que trazer essa pessoa para mim, né? Para que aquele campo seja seguro, para que a gente faça o nosso melhor, né? Então, assim, é um momento de conexão. E eu acredito muito na beleza de estudar e entender o comportamento, né? Foi o que salvou a minha vida, que eu tinha 33 quilos a mais. Eu falei assim, quantas vezes eu emagreci e engordei? Quando foi que tudo aconteceu? Quando eu fui olhar o comportamento. Né? Quando eu fui ver o que me motivava, o que me fazia me afastar da saúde. Porque a gente precisa ter esses raciocínios quando a gente tem uma jornada mais longa. É diferente, né? Quando você quer uns 5 quilos para uma estética, é diferente de você que vai perder 30. Então, a tua jornada, a gente já sabe que aquele paciente que está ali vai ter uma jornada mais longa. Como é que ele vai ficar ao meu lado esse período? Como que eu estarei ao lado dele esse período todo, né? Quantas ferramentas eu vou ter que usar durante esse encontro, essa jornada? Isso, para mim, é muito poderoso, né? Ser escolhida.
porque eu acredito que todo mundo que entra ali no nosso consultório, ele nos escolheu. Então, assim, a gente tem um coração ali já cheio de gratidão para iniciar aquela consulta. Então, eu uso muito isso no meu dia a dia, sabe? E é um dos fatores que mais me... Eu sempre falo, eu sou salva pela MEV, né? Então, de manhã eu trabalho no hospital de trauma, e aí é muito difícil. Você tá vendo baleado, esfaqueado, coisa que você não consegue resolver. E aí, quando eu vou pro consultório fazendo MEV, eu fico ali sendo alimentada por histórias. E a Tati, a gente já estava conversando sobre isso, né, Tati? Sobre as histórias. Porque, na realidade, é tudo um storytelling, né? Você constrói ali uma história para intervir no momento que aquele paciente permite, né? Porque ainda tem isso, a gente tem que ter essa permissão poética, né? Para estar ali na vida dele e promover a mudança, né? Eu acho que é um dos fatores mais importantes. A gente está caminhando já ali pro final. Voou esse tempo! Como é bom estar com vocês! Deus. Mas, assim, para finalizar, Lucas, o que você recomenda, ou o que é mais importante hoje para você, para quem está ouvindo a gente, com relação a uma relação médico-paciente saudável? O que tu pode sugerir ou que acha que um insight seria importante para a tua finalização aqui com a gente? Eu acho que, assim, eu penso ali na minha história, né, de erros ali e de dificuldades na construção da minha prática de MEV, né, da prática. E eu, num determinado momento, eu me lembro de ir para os congressos e tal no início e ver que a MEV ficava um pouco na teoria para muita gente. E para mim também. Então eu ficava no consultório, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí eu fui aprendendo, juntando ali coisas, juntando conhecimentos de conversas, de pessoas, de livros. Então, a mensagem que eu queria deixar é que, hoje em dia, olhando para trás, né, que ela é muito possível, né? E que eu experimentei isso de forma real, como clínico geral, atendendo em 1 hora, atendendo em 15 minutos, fazendo só programas de MEV pura, quando as pessoas não sabiam o que era MEV, né? Mas que você vai fazer um programa de medicina do estilo de vida? Ainda lá na época da clínica. E assim, o tempo da medicina do estilo de vida, para mim, chegou. As pessoas já sabem, eu quero MEV, eu não quero remédio, nada contra remédios, eu acho remédios maravilhosos, cada vez mais, né, as pessoas chegam. Mas a pessoa já quer isso, né? Então, isso já é possível. E, além disso, dar o meu testemunho, né, de que a gente consegue fazer isso, explorar valores, por exemplo, numa consulta de 15 minutos. Às vezes a gente vai lá e vai fazer uma pergunta, o que você mais admira nas pessoas em geral? O que você menos admira? O que te incomoda, né, no jeito de ser das pessoas? O que você admira no jeito de ser das pessoas? Pronto, ali tem uma pergunta que ela vai te dizer. Eu gosto de pessoas honestas, eu gosto de pessoas que gostam de aventura, eu gosto de pessoas que são mais poéticas. Você está ali, ó, aquilo ali são valores, aquilo ali que move a pessoa, né? Então, assim, em 15 minutos dá para fazer? Dá, né? Então, assim, eu gosto muito de dar esse testemunho olhando para trás, né? De que isso é possível. Então, dá essa palavra de motivação, assim. Arthur. Eu vou pegar um recorte aqui que a gente conversa antes, conversa depois, né? Tem É sempre bom se encontrar, né? E a Tati estava falando sobre quanto que é bom a gente aprender com os nossos pacientes. A gente tem que ser muito grato, né? Verdade. A gente vai tendo uma oportunidade que muita gente não vai ter, de conhecer tantas pessoas diferentes, diversas, com realidades. Então, isso é muito gratificante. E aí a minha mensagem final vai ser na via inversa, né? O quanto o paciente também aprende com a gente. Então, a gente precisa se colocar como seres humanos, como pessoas de verdade, verdadeiras, reais, porque se a gente se encastelar, voltando lá para o começo do nosso episódio, a gente não cria conexão e a pessoa não aprende com a gente. E o médico, o profissional de saúde, ele é um paradigma para o paciente.
o paciente, inclusive, muda mais, e já tem estudos muito claramente mostrando isso, né? O paciente tem maior chance de mudar se o médico adota aquilo que fala. Não só fala porque está no guideline. Então, se o médico, ele tem um IMC menor do que o paciente, ele tem maior chances de olhar para isso. De olhar para isso. Olha que beleza! Se o médico não é tabagista, ele tem maior chances de recomendar a cessação do tabagismo. Então, a gente não pode esperar que os guidelines vão dar a solução que o paciente precisa e que isso vai automaticamente fazer o paciente mudar de comportamento. A gente precisa se implicar nessa relação, de verdade, como ser humano verdadeiro. E aí, eu vou um pouco além nessa questão da discussão, né, do paradigma do médico para o paciente, estudando recentemente sobre o efeito placebo e efeito nocebo. O efeito placebo é quando você dá tem placebo ativo e placebo passivo, né? O ativo é quando você dá, por exemplo, um antibiótico para uma infecção viral, né? Aqui não age na virose, mas o paciente toma um antibiótico e a gente sabe que muitas vezes resolve o quadro. Né? O placebo passivo é se você desse um comprimido de farinha por uma infecção bacteriana, por exemplo, né? Aí o paciente melhora. Mas a gente tem que falar também de nocebo. Nocebo é a via inversa, quando você faz um efeito negativo que não seria esperado de uma prescrição. A gente tem que tomar cuidado na nossa relação profissional de saúde e paciente para nem ser um placebo e nem ser um nocebo. E digo mais, a gente precisa ser muito conscientes do poder que a gente tem nas nossas mãos como profissional de saúde para exercer a nossa presença naquele encontro de uma maneira transformadora realmente. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter presença, precisa ter conexão. Então, essa é a minha mensagem final. Se entregue na relação, na consulta, porque isso vai ser bom para você, você vai aprender mais sobre o paciente, sobre a vida humana. Eu sou um eterno curioso. Curiosidade é um valor importante para mim. Curiosidade é um valor importante para mim. Então, eu sou curioso, eu não me incomodo. Ainda a psiquiatra gosta de fazer pergunta, então aí que eu fico feliz, olha, né? eu não vou deixar sair daqui sem falar qual é a prescrição original do Arthur e do Lucas. Qual é? O que vocês prescrevem, né? Que é fora da caixa? Olha, boa pergunta. Eu gosto muito de prescrever atividade física para os meus pacientes, porque isso já tem muitos estudos mostrando, e o sedentarismo é um problema de saúde pública cada vez mais frequente. Eu gosto de prescrever 1-2 minutos de caminhada. Às vezes, assim, a volta no quarteirão. A pessoa não dá nada por isso, mas aquilo é um movimento. Então, eu gosto... E aí, para não ficar uma coisa de uma prescrição informal de atividade física, do tipo... isso também vale, né? Subir um lance de escada, descer 2 lances de escada, isso é ótimo. Mas criar a rotina do paciente de ter pelo menos 5 minutinhos que seja no dia para cuidar da atividade física é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu vou crescendo conforme o paciente vai se permitindo... incrementar a atividade física. Lucas. Olha, acaba que a minha vida na MEV passa muito pelo pilar das conexões humanas, né? Então, a minha prescrição passa por aí também. E uma pergunta que até no nosso curso do CBMEV eu compartilhei lá, uma pergunta que eu acho que estimula isso, sem eu precisar prescrever, é perguntar quem são as pessoas importantes na sua vida. Quem são as pessoas importantes na sua vida? Aí a pessoa ali ela já reflete, né? No que ela reflete, provavelmente ela vai querer cultivar essa importância ali nos próximos semanas, meses. Então, eu acho que a minha prescrição passa um pouco por esse universo. Assim. Que momento que a gente viveu aqui, hein? Passou tão rápido. Passou muito rápido. Então, você que está assistindo, a gente continue, os episódios são maravilhosos. E a gente está aqui com patrocínio no LiveUp e sobre a chancela do CBMEV.